Então, bom dia, pessoal. Chegamos aqui para mais uma lição. Hoje a gente vai ver a lição 6 de Um Curso em Milagres. Mas, primeiramente, eu quero deixar alguns recadinhos para vocês, tá? Que o pessoal tá querendo saber como adquirir Um Curso em Milagres, como adquirir o livro Um Curso em Milagres para poder estudar junto com o material. Tem um link aqui na bio do Instagram. E também eu deixo abaixo de todos os vídeos no YouTube, na descrição, os links para adquirir esses livros, ok? Mais um recadinho. Como a gente está fazendo uma série de vídeos que são com as 365 lições do livro Um Curso em Milagres, eu estou postando todos os dias um vídeo da jornada, tá? Cada dia é uma lição. E aí, então, eu peço para vocês se inscreverem no canal aqui no YouTube, no canal Despertar do Ser, para que vocês não percam nenhum dos vídeos da jornada, porque tem uma todos os dias. Todos os dias eu faço essa live no Instagram. Compartilhem com quem vocês acham que vai se beneficiar desse conteúdo. De todas essas orações, de todos esses momentos que a gente tem junto com Jesus, tá bom? Feitos os avisinhos, então eu quero começar com vocês com aquela nossa, respiração mais profunda, para que a gente entregue para Jesus, para o Espírito Santo, a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de ensinar, porque tudo que a gente ensina, a gente aprende. E a gente deixa todos os pensamentos, aquele turbilhão da mente de lado, para que a gente possa realmente ir até Jesus, ir até o Espírito Santo, que a gente possa estar com eles por todo o dia, para que a gente consiga olhar para o mundo com os olhos deles. A minha oração com Jesus, aquele pensamento inicial do dia que a gente se eleva até Ele para ouvir alguma coisa que Ele tem para dizer pra gente. Então, me veio assim que quando a gente olha para nós com os olhos do ego, a gente tem inúmeros pensamentos referente a como nós nos percebemos, E uma delas tem sido, acho que virou até moda, a gente dizer, eu tenho que ser bipolar, Porque eu tô de um jeito, daqui a pouco tô do outro, daqui a pouco eu olho para alguém com amorosidade, daqui a pouco eu olho para alguém querendo esganar a pessoa. Então, assim, eu senti de perguntar para Jesus, assim, como eu sou quando eu estou olhando para o mundo com os teus olhos, Jesus? Como eu sou, como eu me comporto, como eu penso quando eu estou olhando para as pessoas com os teus olhos? Quando eu estou olhando para mim com os teus olhos? Quando eu estou olhando para as situações com os teus olhos? Quem eu sou? Quem eu sou quando eu estou olhando para o mundo com os teus olhos? Então essa foi a minha conversa com ele hoje de manhã. Eu queria compartilhar com vocês, porque ficar com essas frases durante todo o dia, durante as nossas relações, as situações que acontecem, já muda tudo, Como eu sou quando eu olho para o mundo com os teus olhos, Jesus? Quem eu sou quando eu olho para o mundo com os teus olhos? Eu acho que muda tudo. É a lição número 6. E a primeira frase que Jesus diz é: eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. É uma sequência, tá, gente? Quem não viu os outros vídeos da jornada,
Começa lá pelo vídeo 1, da lição 1, para que vocês consigam acompanhar as ideias, porque Jesus vai aprofundando essas ideias, tá? Jesus vai aprofundando para a gente treinar o desfazer do sistema de pensamento do ego. Ele conhece a gente, então ele sabe que primeiro a gente precisa deletar o sistema de pensamento do ego para depois a gente poder fazer o download baixar o sistema de pensamento do Espírito Santo, porque não tem como a gente fala, não tem como acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Então, ou a gente tá no ego ou a gente tá no Espírito Santo. Os dois juntos não dá para ficar, a gente precisa escolher. Então ele vai fazendo esse desfazer todo desse sistema que a gente está acostumado a viver, degrau por degrau. Então a gente precisa realmente começar pela lição 1. Então se você não assistiu ainda os outros vídeos da jornada, assiste, tá? Estão aqui no @despertardoser.100 no Instagram e estão no Despertar do Ser no YouTube, na playlist lá da jornada de volta para casa. Essa lição é uma bomba. O que é tão intrigante sobre essas primeiras lições é que Jesus não se envolve com a metafísica profunda do curso. No entanto, é exatamente ela que é a base para a ideia de que eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Aí está a metafísica profunda já do Curso em Milagres. O que está me transtornando está dentro de mim, não fora. Não existe nada fora de mim. O que eu penso ver é meramente uma projeção de um pensamento na minha mente. É uma projeção, eu estou olhando para o mundo com o projetor do ego. E esse pensamento de separação de Deus não está lá também. Então, essa crença que o ego faz a gente acreditar, desde sempre, de que a gente é separado da fonte, que a gente está separado de Deus, também não é algo que está lá fora. É um pensamento da minha mente, ele está dentro. Então, as minhas percepções são de ilusões. As projeções de pensamentos que são em si mesmos ilusões. O que mais pode uma ilusão produzir a não ser mais ilusões? Então, esse primeiro parágrafo que Jesus coloca na lição, que é: eu estou transtornado porque vejo algo que não existe, como Jesus mesmo afirma, já é familiar em sua ênfase na especificidade. E aí Jesus continua no segundo parágrafo. É útil aplicar a ideia de hoje a qualquer coisa que pareça transtornar-te, e ela pode ser usada com proveito ao longo do dia para esse propósito. Todavia, os 3 ou 4 períodos de prática que são requeridos devem ser precedidos, como antes, de uma investigação da tua mente de cerca de 1 minuto. E a ideia deve ser aplicada a cada pensamento que te transtorne e que seja descoberto na investigação. Então é aquela ideia do orai e vigiai, né, pessoal? Então, olha para tua mente, vê o que está passando ali, pega um desses pensamentos e diz: eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. A gente sabe que a nossa mente cria muita ilusão. E a gente já experienciou, não existe ninguém nesse mundo aqui que já não tenha experienciado. Ninguém contou. Todos nós já experienciamos o quanto a nossa mente é capaz de viajar na maionese e de inventar coisa que não existe.
Então a gente já tem esses indícios. Então a gente vai lá, vai observar a mente e em cima desses pensamentos todos que vierem, não importa se um a gente acha mais importante, outro menos, a gente vai usar para todos os que tiram a paz da nossa mente. Pode ser tirar um pouquinho de paz ou pode tirar um monte de paz. É ilusório esse nível de menos importante, mais importante. Como a gente viu na lição de ontem, a gente começa o dia com um pensamento que nos deixa um pouquinho aborrecidos. E aí, ao longo do dia, quando a gente vê, a gente está entrando em contato com cenas que nos deixam extremamente zangados. Por quê? Porque a gente não foi lá observar aquele primeiro que a gente achou que não tinha importância e foi virando uma bola de neve. Então, desde o primeiro, que parece ser um pequeno aborrecimento, já usar a lição de hoje para desfazer. Então, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Porque todos os pensamentos que a gente pensa com o sistema de pensamento do ego, ele é ilusório. Os nossos verdadeiros pensamentos estão debaixo dessas cortinas de fumaça que o ego cria, para que a gente não reconheça quem são os nossos pensamentos, quem somos nós de verdade. Por isso, aquelas frases que Jesus me passou hoje de manhã. Quem eu sou, como eu sou, quando eu vejo o mundo com os teus olhos. Percebem que vai encaixando tudo? A investigação, agora o Ken fala aquela mesma coisa, a investigação da mente é o ponto focal da mensagem de Jesus e o meio de aplicar seus ensinamentos às nossas experiências diárias. Ele então volta às suas ideias mencionadas na lição 5. Mais uma vez, Jesus, mais uma vez, se resistes em aplicar a ideia a alguns pensamentos transtornadores mais do que a outros, lembra-te dos 2 avisos colocados na lição anterior. Não há pequenos transtornos. Aquilo que eu falei para vocês. Nossa, incrível. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. E eu não posso guardar essa forma de transtorno pequenininha, o aborrecimentozinho, e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. E o Ken comenta, não podemos enfatizar o suficiente a importância dessa ideia de similaridade inerente de todas as coisas, tanto dos grandes quanto dos pequenos transtornos, assim como dos grandes e dos pequenos prazeres. Ela ocupa um lugar central no ensinamento de Jesus, pois é o meio do nosso aprendizado para sabermos a diferença entre ilusão e verdade, ou nas palavras de Platão, aparência e realidade. Então, pessoal, essa lição foi bem curtinha hoje, mas ela pode ser muito profunda e muito transformadora, porque é assim que a gente começa a treinar a observação dos pensamentos e a desidentificação com esses pensamentos. Porque até então eu ainda acho que todos aqueles pensamentos na minha cabeça são meus e que me fazem ser quem eu sou. Tipo, a gente ainda acredita em personalidade. Isso é do sistema de pensamento do ego. E ele é ilusório, ele é uma capa para esconder quem a gente é de verdade. Por isso, tamanha importância dessas frases que vieram hoje de manhã para a gente falar.
como eu sou quando eu enxergo o mundo com os olhos de Jesus. Quem eu sou quando eu enxergo o mundo com os olhos de Jesus? Sou eu. Aí sou eu. É o meu verdadeiro ser, aquele ser com S maiúsculo. É aquele ser que está escondidinho lá pelas cortinas de fumaça do ego, pelos pensamentos do ego, e que a gente se identificou como se fossem nossos e não são. Então eu me acho bipolar, eu me acho tagarela, eu me acho depressiva, deprimida, me acho triste, acho que a minha personalidade é invasiva às vezes. Eu acho que a minha personalidade é que eu tenho que falar as coisas e não falo, que eu aguento as coisas no osso e não retruco. Enfim, sabe aquela listinha de atributos de personalidade, principalmente que tem na astrologia, que fala dos signos? Essa é a capa que o ego colocou na gente e a gente acreditou. E a gente se identificou com aquilo. Então a gente entra cada vez mais dentro do papel, entendeu? Que nem num filme, que nem numa novela. Quanto mais o ator se identifica com o personagem, não é mais perfeito em termos de, nossa, parece real, como esse cara atua bem, porque ele entra dentro do papel. E é isso que a gente faz quando a gente se identifica com o sistema de pensamento do ego. A gente veste a capa, a gente veste o personagem e a gente sofre e a gente ri com ele, mas o sofrimento muitas vezes é muito maior. Por isso que é justamente principalmente nos momentos de maior dor que a gente para e diz: eu não quero mais esse sistema de pensamento, porque a parte da dor dói demais. Então parece que aí a gente silencia um pouco e consegue ouvir lá no fundinho aquela voz que diz assim: o teu ser é outra coisa. A tua memória de Deus diz que tem que ter um outro jeito, que a vida não pode ser isso aqui, que esse mundo não pode ser real, que Deus não pode ter criado isso tudo aqui, essa insanidade toda, e realmente não criou. Por isso é tão importante, gente, quando até eu vou fazer um vídeo bem legal para baixar lá no YouTube, para subir para o YouTube, sobre por que as nossas orações não são atendidas. Porque assim, a gente tá, vamos imaginar que a gente esteja na cama sonhando, tá? A gente tá lá tendo um pesadelo. A gente tá querendo levar Deus, Jesus, o Espírito Santo, seja a ideia de ser maior que a gente possa imaginar, a gente quer levar lá para dentro do sonho, para eles nos ajudarem a nos livrar das coisas ruins daquele pesadelo lá. E na verdade, o que tem que acontecer? Tu só tem que acordar. Tu tem que acordar. E não achar que tu vai levar Jesus, o Espírito Santo e Deus lá para dentro do teu pesadelo que tu tá sonhando de noite, sonhando. É a mesma coisa aqui. A gente não pode achar que a gente vai estar aqui no inferno e trazer Deus para cá, para dentro do sonho. Não. A gente tem que se elevar e sair do sonho e ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro de Deus, do Espírito Santo. E fora do sonho, chamar por eles. Chamar por eles não, porque eles estão sempre com a gente. É a gente que tirou o foco deles e colocou o foco no mundo. A gente precisa tirar o foco do mundo e voltar o foco, a atenção, a consciência para Deus.
sair daqui, ir a Ele. E eu sei que no início isso não é fácil, não é assim, eu sou bem como eu sou mesmo com vocês aqui nesses vídeos. Por todo o meu caminho de despertar espiritual, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar disso, eu vi muita gente ensinando meditação no YouTube, na internet. Até já falei isso, eu escrevi na descrição de um dos vídeos da jornada sobre isso. Eu não conseguia meditar, eu não conseguia deixar minha cabeça vazia de pensamentos. Como eles diziam, você precisa esvaziar sua mente. Existem muitas técnicas de meditação que pode até ser que muita gente consiga atingir, mas eu não conseguia. Não conseguia meditar assim. Parar lá, fechar os olhinhos e esvaziar a mente de pensamento. Não, quanto mais eu tentava esvaziar a minha mente, mais tagarela ela ficava. Eu não conseguia esvaziar a mente. Eu só consegui chegar ao nível de conseguir me conectar com meu eu superior, com o Espírito Santo, que é a mesma coisa, com Deus em mim, que é a mesma coisa, quando eu aprendi a me desidentificar daqueles pensamentos. Quando eu comecei a olhar para eles e perceber que eles não significavam nada, porque eles não eram quem eu sou. Então foi a desidentificação. Pode deixar ele tagarelar o que quiser, falar o que quiser. Pode, entende? Quanto mais tu não dá bola para a criança esperneando, ela vai parando de tagarelar. Ela vai parando de tagarelar naturalmente. Ou de espernear e chorar e gritar e berrar. Não é assim com as crianças? O ego é igual. O Espírito Santo é a memória de Deus dentro da gente. Dentro da gente, na nossa mente, que está fora do tempo e espaço. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas vamos aproveitar então que a lição de hoje foi mais curtinha, mas é profunda, gente. É muito profunda. E como o Ken falou, essa lição é uma bomba. E eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. E aquilo que a gente já conversou, que a gente está vendo no mundo lá fora, é a projeção da mente. É o efeito, a causa está na mente. Então, se tu tá vendo algo lá fora, foi porque produziu primeiro algo na mente. O sistema de pensamento do ego projeta. E o sistema de pensamento do Espírito Santo, ele estende. Então, ele só pode estender amor, que é o que a gente é. Fiquem com essa lição, fiquem com aquelas frases que Jesus mandou pra gente essa manhã. Eu escrevo tudo nas descrições depois para vocês poderem voltar aqui e ir treinando durante o dia, tá bom? Qualquer dúvida me chamem aí no direct, deixe os comentários no vídeo no YouTube e a gente se vê amanhã. Seguimos treinando nessa jornada de volta para casa e gratidão por vocês estarem nesse caminho comigo. Beijo. Fiquem com Deus.